Maio de 2016, uma adolescente de 16 anos é filmada enquanto é estuprada por vários homens em uma comunidade do Rio de Janeiro. O vídeo cai nas redes sociais. Alguns dos envolvidos estão presos, outros continuam soltos. Junho de 2016, uma jovem de 21 anos é violentada por 4 rapazes após ser dopada no Piauí. O vídeo novamente viraliza na internet. Foi o 4º caso de estupro coletivo registrado naquele estado em menos de um ano. No mais grave deles, em maio do ano passado, 4 meninas foram violentadas e jogadas do alto de um morro. Uma delas morreu. Fevereiro de 2012, 5 mulheres são brutalmente violentadas por 7 homens e 3 adolescentes no município de Queimadas, Agreste Paraibano. 2 delas são executadas por terem reconhecido os estupradores. A barbárie foi um presente de aniversário de um dos mandantes do crime para o irmão. Todos os envolvidos foram condenados. Os adultos continuam presos. Os adolescentes cumpriram a sentença em 3 anos e não devem mais nada à justiça. São casos estarrecedores e inacreditáveis, mas que, infelizmente, são apenas exemplos de uma violência cotidiana. De acordo com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, em média, uma mulher é estuprada no Brasil a cada 11 minutos, sendo que apenas 30 a 35% dos casos são registrados. Ao todo, no país, pelo menos 47.600 mulheres foram estupradas em 2014. A violência contra as mulheres segue vitimando milhares de brasileiras diariamente. Na Paraíba, conforme relatório divulgado no início do mês pela ONG Centro da Mulher, 8 de março, foram pelo menos 621 casos entre 2010 e 2016. Boa tarde. O tema jurídico de hoje discute por que tantos casos bárbaros de violência de gênero ainda são praticados no Brasil. Para isso, convidamos a professora do curso de Direito da Facisa, Gislaine Alves Barbosa. Seguindo a discussão, professora, lamentável esse relato todo que a gente acaba de fazer, né, de relembrar, na verdade, e que, de fato, a cada dia acontece, né, nos mais diversos lugares do país. O que a gente pode pensar em fazer para frear isso? Infelizmente, né, assim, é um tema tão denso ainda, né? Não tem como você abordar a matéria de uma forma leve. Não há uma forma suave de falar sobre essas questões de estupro, né? O que se percebe, Carla, na verdade, é que existem inúmeras medidas, inúmeras leis, mas disso para a prática a gente ainda encontra um certo distanciamento, né? E aí vem inúmeras questões que precisam ser pensadas, refletidas, diante da forma do crime que envolve gênero. Não só o estupro, né? Outras formas de violência, também não só contra a mulher, mas de forma ampla, por questões de gênero, né? Em razão de uma condição ou de opções. E você percebe que é uma mudança que tem que ocorrer de forma gradual. São questões culturais, são questões educativas, são frutos de uma sociedade que, infelizmente, ainda se encontra arraigada, enraizada no machismo, na misoginia. E são questões difíceis de você realmente lidar e provocar uma mudança que pudesse refletir em dados e modificar realmente esse panorama lamentável que você acabou de descrever. Professora, o que a lei define como sendo estupro? É uma questão bem, assim, puramente penal, né? Primeiro de tudo, eu queria esclarecer que direito penal não é a minha área, né? Eu me atrevo em algumas coisas que são necessárias para os meus estudos, mas o que se preocupa, o Código Penal, ele tem a tipificação do que vem a ser crime, e estupro é crime. Então, você constranger alguém mediante ameaça ou grave violência a praticar ato libidinoso ou conjunção carnal é o que a lei conceitua, tipifica como
o crime de estupro. Um beijo né? forçado, por exemplo. Pode ser caracterizado, pode, né? Você falando na questão do beijo forçado, me relembro algumas discussões, né? Porque sempre tem essa questão, não, o consentimento da vítima, né? Então, se foi forçado, pode ser o ato sexual em si, ou um beijo, ou outra prática que se coloca na lei penal como uma prática libidinosa. Se foi forçado, se não houve o consentimento, não poderia ter acontecido. Né? Então, o beijo forçado, ele entra nessa questão. E ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer nada, a não ser em virtude de lei. Né? Inclusive, isso é uma coisa que hoje repercute até nas redes sociais. Né? Muita gente, não, eu não sou obrigada, eu não sou obrigada. De fato, a gente só é obrigado a fazer aquilo que a lei determina. Né? Então, se você está sendo coagido, forçado ou ameaçado a fazer alguma coisa, isso é um constrangimento ilegal. Então, um beijo forçado entra também nessa questão proibitiva, sem dúvida, né? Quando a vítima, professora, é uma criança, assim, absolutamente vulnerável a essa ação de violência, como a gente trabalhar a punição a isso, mas também a prevenção em relação às crianças, que os casos que a gente relata, trazer à tona aqui, é como a senhora colocou, é muito denso. Quando envolve criança, eu acho que a coisa ainda é mais impactante, né? Principalmente a gente que já tem filhos, que é mãe, a gente fica uma sociedade insegura. A gente vive numa situação de desconfiança, né? Nos locais, enfim. O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele prevê como criança até os 12 anos e adolescente entre 12 e 14, né? E o Código Penal, ele tipifica o estupro de vulnerável, ou seja, independente de haver ou não o consentimento, se a pessoa for menor de 14 anos, esse ato ele é tido como estupro, né? E aí vem aquelas questões que a própria lei coloca de uma forma mais rigorosa quando isso é feito, quando esse ato ele é praticado contra a criança e o adolescente. Então, por exemplo, filmar, reproduzir, propagar cenas de sexo ou de práticas libidinosas com crianças é tido como crime, tá certo? Até armazenar. Tem gente que acha, não, eu recebi, por exemplo, um vídeo no WhatsApp e deixei no meu celular. Isso é tipificado como crime também, né? Então, se você tem no seu computador, no seu celular, mesmo que você não tenha feito, filmado, não tenha produzido aquilo ali, mas se você recebeu, repassar, propagar, né? Tudo isso é tipificado como crime. Então, se é contra o menor, a gente percebe que a proteção ela é mais ampla. Embora, Carla, infelizmente, na prática, essa questão de haver a lei não incida realmente na proibição de que aconteça, né? Porque sim, a gente vê que ainda acontece. Ainda há o desrespeito à lei, à regra que foi estabelecida, né? E ainda em relação à questão desse desrespeito, a senhora percebe que as mulheres já têm uma consciência maior de quando estão sendo desrespeitadas, mesmo que sutilmente? Eu acredito nisso. Muito honestamente, eu acredito. Até mesmo pela forma que se coloca isso hoje no dia a dia, da não aceitação de ser uma conduta natural. Porque antes a mulher entendia que sofreu um assédio, ou o próprio estupro ele era tido como uma conduta natural ou aceitável, não é? Como a violência. Por exemplo, se a mulher é casada, existe uma presunção que ou se ela tem um namorado, ou um companheiro, ou uma união estável, enfim, existe a presunção que ela é obrigada a manter relacionamento sexual com essa pessoa. E não é. A questão é o consentimento, tá certo? Então, tem gente que diz, não, a mulher é casada, então o marido não pode estuprar a mulher. Pode. Violência sexual pode acontecer. Não há uma proibição. A tipificação da lei prevê a questão do consentimento e não a relação de parentesco. Então, o estupro ele pode acontecer com uma pessoa estranha, a vítima, como pode acontecer dentro da casa dela. Não há uma limitação, né? Eu vejo de forma positiva essa divulgação na mídia dos direitos da mulher, da questão da liberdade, né?
claro, guardadas as devidas proporções, né, sem exageros, mas eu acho que isso contribui para a conscientização da mulher e para ela ter certeza que ela tem o seu espaço garantido, seu espaço público e privado são garantidos, né? E que ela não está partindo de uma situação inaceitável quando deixa de achar que uma cantada é normal, que um assédio que ela sofre no trabalho, ou uma troca de favores, como acontece. Escuto inúmeros relatos de pessoas que, não, você vai ascender profissionalmente se você sair comigo. O chefe, né, chega com determinadas condutas. Então, assédio sexual. Contribui, né, para desnaturalizar muita coisa. Isso, e ela perceber que realmente aquilo não é algo aceitável, né? Vejo dessa forma. Vamos ver nessa perspectiva. Na volta do intervalo, vamos conversar sobre a facilidade em divulgar as imagens de vítimas, como aconteceu nos casos mais recentes. Voltamos com mais um bloco do tema jurídico. Os casos mais recentes de estupro registrados no país têm traços bárbaros em comum. Foram praticados por mais de um criminoso, filmados e divulgados na internet. Como se não bastasse o absurdo da prática da violência, ainda tem aí um prazer absolutamente reprovável em divulgar isso. Isso agrava o crime, professor? Pela lei, isso é visto como uma possibilidade de uma pena ainda maior? Atualmente, não. A gente tem uma situação diferenciada no direito penal, Carla, porque é um direito que segue a estrita legalidade, né? Então, é aquilo que está dito no Código e não pode ir além, né? É a tipicidade, eu digo muito, como eu tenho sempre essa visão mais civilista, mais humanitária, eu digo muito que é o princípio realmente da legalidade. A lei penal, ela segue somente aquilo que... Inclusive, não há crime sem lei anterior que o defina e não há pena sem prévia cominação legal. É a regra, é o princípio. E se engessa em situações como essa, né? Eu acho que é um engessamento. Não critico, porque eu também não vejo, dentro da conjuntura atual, a nossa conjuntura jurídica atual não teria como ser diferente, né? Mas há um engessamento em apuração de crimes como essas situações de estupros coletivos e que são propagados, porque a internet e o uso de mídias, ela tem, você lida na área, compreende isso com bastante facilidade, tem o lado positivo e o negativo. Sim. Porque hoje todo mundo com o celular na mão virou repórter, virou juiz, virou promotor, e aí julga e divulga e propaga e acha que está no seu direito de expressão, muitas vezes ferindo o direito do outro. O direito de outras pessoas, né? Então, existe essa forma de abuso. Hoje, as pessoas, muitas vezes, ao invés de reclamar diretamente a quem pertine, corre na rede social e joga aquilo ali, e às vezes é uma informação que não é, enfim, né? Quantas vezes a gente até no Face, por exemplo, a gente vai lá e está lá na parte de notícias coisas impactantes que você nem queria ver. Imagem de criança, de animal, de crime, de coisas brutais que você... né? Então, todo mundo joga na rede de forma muito tranquila essas situações. E isso tem acontecido também e repercutido por conta da divulgação, a propagação. Com essas situações de estupro que aconteceram recentemente, esses casos de estupro coletivo, né? Houve uma divulgação enorme, não só diante de vários aplicativos que a gente utiliza hoje em dia, e houve também a preocupação. O Senado já aprovou no dia 31 de maio essa questão da divulgação, a propagação e o registro do crime, né, e do estupro coletivo como uma qualificadora, né? Mas foi aprovado no Senado, ainda em sede de projeto de lei. Então, isso tem que ter todo o trâmite do processo legislativo, tem que haver a sanção presidencial para poder entrar em vigor, né? Então, infelizmente, atualmente ainda não vigora, não. Uma outra questão que eu acho que é importante a gente trazer aqui para a discussão é a percepção da sociedade como um todo do está desenvolvendo, a mulher está desenvolvendo um comportamento que seria um comportamento que desencadearia no outro uma
postura de que está me acenando que essa eu posso cometer a violência, essa eu posso estuprar. Eu acho que isso ficou bem claro no caso da menina do Rio de Janeiro. Foram muitas as manifestações dizendo, e foi? Como é que ela sabe que foi violentada por tantas pessoas? Se ela estava inconsciente. Se ela estava assim, ela era a vítima, mas ela tinha que provar que era vítima. É como se, além do que, se ela mesma não foi a culpada por estar sendo violentada. E isso é homens e mulheres. Né? Verdade, o que é mais grave, homens e mulheres. Então, assim, eu penso que esse é um problema que a gente precisa conversar também. Isso, é um enfrentamento, na verdade, né? E aí entra mais uma vez naquelas questões de modificação de pensamento, né? Porque a gente vive uma cultura arraigada de paternalismo, de machismo, e se enfrenta desde a sociedade em geral, como as autoridades também, né? Também que refletem essa sociedade. Então, muitas vezes a mulher vai buscar o amparo e se depara com alguém que tem essa mesma linha de raciocínio. Então, ela, além do abuso que já sofreu, ela ainda enfrenta o preconceito de ter a sua palavra posta em xeque naquele determinado momento, porque não, talvez você tenha sido estuprável, ou talvez você própria tenha provocado o assédio, né? Aí recai na liberdade. Carla, eu sou uma pessoa muito, assim, eu acho que as pessoas são livres para fazerem e serem o que elas quiserem, né? Liberdade, a gente vive numa sociedade livre, né? Então, a pessoa pode optar pela profissão que ela quiser, por andar no horário que ela quiser, utilizar a roupa que ela quiser, com a segurança que ela não vai ser alvo de preconceito ou de crime em razão desse tipo de conduta. É uma opção. Se eu gosto de usar calça, eu gosto. Se eu gosto de usar saia curta, eu uso. Se eu gosto de salto, eu uso. Se eu gosto... Enfim. Isso não é um consentimento para fazer do meu corpo o que você acha que deve. De forma alguma, tá certo? Então, assim, principalmente no crime de estupro, né? Socialmente, a gente percebe que vem muito tipo de preconceito que envolve a liberdade sexual da mulher. Né? O crime de estupro ele foi tipificado para proteger a honra masculina, porque o Código Penal ele é dos anos 40. Né? Então, o objeto não era a mulher, o objeto era a honra masculina. Interessantíssimo você não está trazendo isso. E legislações históricas mostram que era dessa forma. Às vezes, a mulher estuprada e o pai dela era que era indenizado. Né? Em outras sociedades, não estou falando no caso da lei brasileira, no Oriente isso acontecia. Se ela fosse, a condenação do estuprador era ter que casar com a vítima. Pois é. Ninguém pensava na mulher. Como é que o cara estuprou a mulher e ela vai ser obrigada a conviver com ele como marido o resto da vida? Então, ninguém pensava na mulher. A questão era a honra masculina, porque se entendia que se a mulher foi violentada sexualmente, ela não era mais virgem, ela não tinha mais pureza, não tinha mais... Era uma vergonha. Uma vergonha. Então, para não ser a vergonha da família, ou do marido, ou do noivo... Caso com seu estuprador. Isso, e acabou. E a lei brasileira previa isso também. Previa. Né? Previa isso também. Então, a gente percebe que a questão sempre foi a proteção da honra masculina e não da mulher. E a lei, ela só reflete um comportamento social, infelizmente. Né? Então, é toda aquela questão de mudança na forma do raciocínio. A parte da violência contra a mulher que a gente vê é a pontinha do iceberg. Né? A gente vê a violência física em determinados casos, quando ela é exposta, porque às vezes ela é inibida. A gente vê a violência sexual que repercute em quem denuncia, porque tem mulher que é vítima e prefere calar para não se expor ainda mais. Mas tudo que está por trás daquilo ali, a gente não enxerga. Uma piada machista, uma música depreciativa, a forma que você educa os seus filhos, repassando. Às vezes, não, você é homem, você pode. Você é mulher, você não pode. Menina, senta, fecha as pernas, né? O menino não, ele pode da forma que ele quiser. Você brinca com isso, você com aquilo. Então, em muitas situações, a gente repassa até sem perceber, né? Perpetuando aí essa cultura a mesmo. forma que se pensa. Concluímos mais um bloco desta edição. A última parte do programa será dedicada também às vítimas do terrível massacre na boate Pulse, em Orlando. Foi uma ação terrorista? Ou crime de ódio?
Estamos de volta com o último bloco. Agora falaremos sobre a tragédia de Orlando, mais um ato desumano que veio à tona e que denuncia um ódio, intolerância e preconceito sem dimensões. Professora, mais um relato também triste, também envolvendo a questão... Bárbaro. Né, bárbaro de gênero, de opção sexual e de intolerância, como eu acabei de colocar. Outro enfrentamento que precisamos fazer também, que não é isolado nos Estados Unidos, a gente aqui também enfrenta isso. Com certeza, né? A gente tem que ter essa ideia do respeito acima de tudo. E o que a gente percebe hoje é que as pessoas são muito intolerantes, infelizmente, né? E eu costumo sempre dizer que o fato de você respeitar não significa que você concorde ou discorde. Respeite sua opinião diante de tantas opções que nos são ofertadas hoje, né? Mas não quer dizer que eu concordo ou que eu tenho que ter a mesma conduta que você, né? Mas o respeito acima de tudo. E se percebe essa intolerância manifestada de inúmeras formas, inclusive no cometimento de crimes, né? Como aconteceu em Orlando e como acontece, infelizmente, também aqui no Brasil. Uma intolerância que ela se manifesta para um indivíduo, mas que quando a gente vai, por exemplo, para uma questão mais ampla ou em sociedade, há um certo tolerância exacerbada com problemas sociais que você enfrenta no dia a dia. Verdade. Que você não consegue se manifestar. Mas para você vitimizar ou mirar a sua flecha para você vai lá e é como se descarregasse tudo. O ódio. Exatamente. Né? Até coisas que você não conseguiu resolver, né, de uma outra forma. Mas você mira aquele e é a questão que você vai transformar em alvo. Também percebo dessa forma, né? É como se estivesse descontando, né? Numa pessoa, enfim, que expressa ou tem uma opinião ou uma opção sexual diferente da sua, os problemas que a pessoa enfrenta, né? no seu dia a dia. Em termos de legislação e de proteção também específica, crimes de homofobia, né? O que é que a gente... Infelizmente também não há uma legislação específica. Há propostas, né? Mas em termos... A proposta da OAB, a proposta das comissões nacionais em defesa dos direitos, né, das pessoas com diversidades sexuais. É até difícil nominar, porque hoje são muitas, né? Mas existe uma proposta do Estatuto da Diversidade Sexual, né? No entanto, a gente tem um entrave gigantesco hoje, inclusive já foi fruto de pautas anteriores, que é a formação da nossa bancada legislativa, né? Que é quem aprova as leis. Então, hoje a gente lida com um Congresso conservador que, infelizmente, quando se depara com normas desse tipo, Estatuto da Diversidade Sexual, Estatuto das Famílias, não aprova, né? E aí a gente fica refém dos nossos legisladores, tá certo? E aí, enfim, não há uma questão específica, inclusive a própria lei do feminicídio, ela, na sua origem, foi feita para abranger de forma plena todos os crimes de gênero, que aí entraria também as situações de homofobia, né? Mas não foi aprovado na sua essência, houve a modificação. Porque se acha hoje que a violência contra a mulher ela é mais aceitável do que... Aliás, ela é mais... como é que eu posso dizer? Ela deve ser combatida porque ela é uma violência socialmente mais aceitável do que a violência contra o homossexual, por exemplo. Ou seja, quem é homossexual pode morrer, que não tem problema. É mais ou menos isso que se entende, né? Não, ser homossexual é errado, então... Marcado para morrer. Exatamente. Né? De novo, a gente volta para... A culpa é sua, você morreu... Isso. Por sua... Infelizmente, né? Infelizmente. E aí, professora, nesse sentido, a gente também tem muita gente que se manifesta. A gente tem falado muito sobre a questão das redes sociais, as manifestações nas redes sociais. Tem muita gente que faz apologia ao crime... Manifestação de ódio, exatamente. Não é mesmo? E aí, assim, também vai fazendo e quem se sente vítima disso não tem como acionar a justiça. Tem. Aí, veja só. Não é a questão. Muita gente crê no anonimato, né? E na impunidade em razão da utilização das redes sociais, né? Isso não pode acontecer, tá certo? A Constituição brasileira, ela prevê que não pode haver nenhum tipo de preconceito ou discriminação em razão de gênero, de sexo, de cor, de opção religiosa. Não pode haver,
preconceito nem discriminação. Então, se isso acontece com o homossexual, se isso acontece com uma pessoa que tem uma determinada religião diferente da minha, e eu vou e expresso através das redes sociais, isso é crime. O fato de ter sido pela rede social não vai me eximir da conduta criminosa. Foi só o meio que eu utilizei, né? Mas que não muda meu ato. atingiu a pessoa da mesma forma. Às vezes até de uma forma, com uma proporção muito maior do que se eu tivesse realmente falado com ela, né? E aí muita gente, volta àquela questão que eu já comentei, se aproveita do anonimato ou se sente fortalecido porque não está cara a cara com a pessoa, ou acha que vai passar por aqui, vai ficar por isso mesmo. Ficar por isso mesmo, né? Infelizmente. A gente tem alguma perspectiva ou já existe alguma delegacia especializada para casos de homofobia? Carla, João Pessoa tem uma delegacia especializada. A única capital no Brasil que tem uma delegacia especializada no crime homofóbico, né? O que orgulha assim a nossa Paraíba. Desde janeiro de 2015, né, existe essa delegacia. E é muito interessante que haja o policiamento adequado e específico, porque se é um crime cometido em razão de gênero, e aí é importante que a gente frise, né, tanto o crime cometido contra a mulher, como também os crimes homofóbicos, não é qualquer mulher que é assassinada que é feminicídio. Sim. Não é qualquer homossexual que é vítima de crime que houve homofobia. Tem que ter acontecido em razão do gênero, tem um contexto, né? Dentro de um contexto. E aí você tem que contar com profissionais qualificados para enxergar, para ter a sensibilidade, né, daquele crime, de uma conjuntura que envolve, para poder apurar da forma mais adequada. A gente tem avançado nesse sentido? Graças a Deus, né? Assim, o fato da Paraíba ter a única capital do Brasil com uma delegacia especializada torna referência, né? Não quer dizer que deixe de acontecer ou que diminua as estatísticas, infelizmente. Mas é um passo. Já é alguma coisa. É um passo, sem dúvida. Tá, joia. Professora, muito obrigada. Obrigada mais uma vez aqui com a gente, uma parceira, uma super parceira do tema jurídico. Obrigada por estar sempre à disposição e sempre colaborar com o programa. Eu que agradeço e fico totalmente à disposição sempre que necessário, que nossas agendas coincidirem, né? Estou aqui para servir. Tá, muito obrigada. Chegamos ao final do programa. Nesse mês de julho, estaremos reprisando algumas edições exibidas ao longo deste semestre. Agradecemos pela sua audiência aqui na TV Itararé. Bom final de semana e até sábado que vem com uma reprise. E a gente vai estar de volta com um programa inédito em agosto. Até lá!